Caro Luís Montenegro, um cumprimento também amigo aos nossos autarcas, quer aos que participaram hoje no nosso painel da tarde, quer aos nossos autarcas aqui no Algarve, que nos acompanharam em todas as visitas que foram realizadas. Cumprimento justamente o Presidente da Câmara de Albufeira, o Carlos Silva e Sousa, e por intermédio dele, todos os outros que aqui se juntaram a nós e que mostraram que é importante realizar este trabalho político cuidadoso, como nós procuramos fazer aqui também no Algarve. Cumprimento também o Presidente Distrital do PSD do Algarve, David Santos, que aqui está connosco e que praticamente acompanhou todas as nossas jornadas. Cumprimento-vos a todos também e, em particular, os nossos dois deputados eleitos aqui pelo Distrito de Faro, o José Carlos Barros e, evidentemente, o Cristóvão Norte, que nos ajudaram também a estruturar bem todo este trabalho e que, com certeza, nos ajudarão a fazer uma representação ainda mais efetiva daquilo que são as preocupações, os anseios e as aspirações de todas as pessoas aqui no Algarve. O Luís Montenegro chamou a atenção para incongruências naquilo que tem sido a maneira de estar do governo do Partido Socialista com o apoio dos comunistas e dos bloquistas. E fê-lo a propósito justamente de duas matérias que estiveram no centro da nossa discussão aqui nas jornadas parlamentares. Uma que está relacionada com a reforma do sistema político e, em particular, da reforma do sistema eleitoral. Outra a propósito do processo de descentralização e, portanto, da relevância que pode ter nos próximos anos, no processo de crescimento da nossa economia e de desenvolvimento do nosso país, um poder local com mais competências, com mais financiamento também. Não é possível ter mais competências sem ter mais financiamento e, portanto, sem fazer um rearranjo do balanço de competências entre a administração central e a administração local e do financiamento que está hoje alocado à administração central e que no futuro deverá estar alocado à administração local. E nessas duas observações que fez, com muita pertinência, poderíamos dizer que elas são, cada uma ao seu jeito, um paradigma de duas facetas muito importantes da atual situação política que o país vive. Uma, a faceta do faz de conta, da esperteza com que se colocam os assuntos na discussão pública, independentemente da profundidade, da seriedade ou da consequência que se lhes quer dar. Neste processo, inclui, evidentemente, o caso da descentralização. Já explicarei melhor porquê. E uma outra faceta, que é a faceta do imobilismo, do país adiado, da ausência de vontade para fazer qualquer reforma estruturante para o futuro. E aqui, creio que a alteração ao sistema eleitoral é bem paradigmática disso, na medida em que representa uma das reformas que o Partido Socialista já disse que não quer fazer, porque, independentemente do que o Partido Socialista pense ou não pense sobre o assunto, o entendimento que tem para sustentar o governo com o Partido Comunista Português e com o Bloco de Esquerda o impede. Ora, estas duas facetas marcam a vida nacional em múltiplos aspectos, não é apenas nestes dois. É em múltiplos aspectos. Nos casos com maior gravidade, noutros menos. Dir-se-á, no que respeita ao sistema eleitoral, se calhar não é muito grave. De um modo geral, as pessoas acham que o sistema político e de representação está aquém daquilo que são as suas expectativas, do que gostariam que fosse, mas talvez não atribuam a isso uma importância basilar para o futuro. Diremos, portanto, que é uma reforma que
que o Partido Socialista aparentemente rejeita fazer por razões de circunstância, achando que pode sacrificar uma coisa que teria um efeito estrutural para o futuro, na melhoria da representação política, e isso, para quem gosta de prevenir em vez de remediar, talvez fosse útil fazer agora e não deixar para depois, num calendário que seria sempre o mais adequado para fazer. A meio de um mandato legislativo é que se pode pensar nas alterações à lei eleitoral. Não é em vésperas de eleições que se faz isso. Não se mudam as regras do jogo quando temos eleições à vista. É justamente quase a meio deste mandato, que vai até 2019, que haveria todas as condições para fazer esta reflexão e tomar uma decisão desta natureza. Mas o Partido Socialista aparentemente decidiu que até 2019, neste ciclo, na medida em que o Governo depende, por vontade própria do Partido Socialista, evidentemente, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português, tudo o que não obtiver uma concordância estratégica destes partidos não é para se fazer. Mas há outras coisas que são tão ou mais importantes do que a lei eleitoral, que precisavam de ter alguma evolução durante esta legislatura. Sabemos que o Partido Socialista tem reagido de uma forma consistentemente bloqueadora a essas reformas. E, portanto, utiliza argumentos menores para dizer que elas não são necessárias. É o caso da Segurança Social. Estivemos imenso tempo dizendo que era indispensável dar confiança e segurança aos atuais e futuros pensionistas. O sistema de segurança social, sobretudo no regime previdencial, está em profundo desequilíbrio. Apesar do emprego ter melhorado nos últimos 3 anos, e ele vem melhorando nos últimos 3 anos, e, portanto, mais contribuições entram para o orçamento da Segurança Social, ainda assim, o déficit demográfico só por si e a fraqueza da nossa capacidade para crescer no futuro, e as duas coisas estão interligadas, mantêm o sistema de segurança social em desequilíbrio. E agora reparem, ele está em desequilíbrio. O Partido Socialista, com a sua base parlamentar de apoio, com frequência acrescenta mais uns quantos fatores que desequilibram ainda mais o sistema, não interessa agora se com justiça, se sem justiça, mas que complicam ainda mais o problema, e não há maneira de estar disponível para fazer uma reforma da Segurança Social. No entanto, quer lá pôr mais dinheiro. Por isso é que eu tenho dito que o Partido Socialista o que quer é fazer o saque às contribuições, não é a reforma da Segurança Social. Como nós sabemos que há este desequilíbrio, enquanto o Partido Socialista estiver no governo e tiver esta solução de governo, empurrará com a barriga para o futuro qualquer solução. E, portanto, o país estará adiado no que respeita à segurança social, enquanto esta solução de governo se mantiver. O mesmo para a reforma do Estado. O Partido Socialista tem vindo a discutir a situação dos precários. Já sabemos, numa dimensão importante, há aqui uma grande hipocrisia. Então querem diminuir o fenómeno da precariedade e estão cada vez mais a aumentar os precários que trabalham no Estado? Há aqui qualquer coisa que não bate certo. Nós fazemos bem em denunciar estas matérias. Há aqui uma hipocrisia política. Não se pode a um dia dizer que é muito importante regularizar a situação dos precários e a cada semana que passa contratar mais precários para o Estado. Isto não tem sentido. E ainda menos propor um processo em que se diminua a precariedade sem se discutir o que é que se quer do Estado. Esta insuficiência é enorme e pode criar mesmo um grande contrassenso. Eu ouvi o Primeiro-Ministro, não há muito tempo, dizer
que o processo de descentralização era a pedra basilar da reforma do Estado. Objetivamente não é, porque o Partido Socialista, tudo o que apresentou por via do Governo à Associação Nacional de Municípios e a suposta lei-quadro que apresentou no Parlamento, não acrescenta nada de novo ao que existe, nem para as freguesias, nem para os municípios. Portanto, isto é um embuste, é uma conversa para comunicação social entreter. Por trás não tem lá nada. Está o que já lá está. Ora, isso é uma perversão. Se queremos, de facto, que este processo seja uma boa oportunidade para transferir alguma coisa de novo para os municípios, então faz sentido perguntar quais são os meios que hoje afetamos à realização desses serviços e desses bens para os municípios, em termos financeiros e em termos humanos, já agora. Há alguma coisa prevista? Há precários que estejam a trabalhar nestas áreas, que, vindo para o Estado, tenham de ser alocados aos municípios? Ou ficam no Estado a fazer outras coisas? Quais coisas? Coisas que são importantes, que nós precisamos que o Estado faça ou não? Não há discussão sobre isso. Quer dizer, não há reforma. Porque uma reforma, para poder ser feita, não pode ser feita apenas para ganhar título de telejornal, tem de ter trabalho feito em profundidade e esta não tem. A reforma do Estado, portanto, para o atual governo, está muito cingida a uma componente que é importante, eu não digo que não seja importante, mas que é muito escassa, muito curta para um processo de reforma do Estado, que é o de simplificação dos procedimentos, de ter uma interação mais amiga, mais fácil com as empresas, com as famílias, com os cidadãos. Com certeza isso é muito importante. Isso, apesar de tudo, não é uma novidade, é uma coisa que vem sendo feita progressivamente ao longo dos anos. Já passou por governos do Partido Socialista, por um governo nosso também, por 2 governos nossos também. É um processo gradual, progressivo, que tem vindo a ser feito. Nós temos de ir modernizando e simplificando, mas isso não é uma reforma do Estado. Isso é importante para melhorar o Estado, mas não é uma reforma do Estado. Vivemos, portanto, um período em que estas características exibidas pelo Partido Socialista impedem o país de poder ser projetado com mais ambição para o futuro. Por que é que isso nos preocupa? Porque nós não nos deixamos equivocar pelas coisas que têm um sentido positivo, mas conjuntural. Reparem bem, hoje ainda o Instituto Nacional de Estatística confirmou o andamento da economia no primeiro trimestre deste ano. Boas notícias que já nos tinham sido avançadas há perto de 2 semanas atrás. Hoje percebemos um bocadinho melhor, com mais detalhe, com um bocadinho mais de informação, o que se tem vindo a passar. É positivo. A nossa economia tem vindo a ter alguma aceleração e essa aceleração tem vindo a ser dada, sobretudo, por aquilo a que se chamam as exportações líquidas, quer dizer, aquilo que o país consegue exportar sem ter em conta aquilo que tem de importar. O efeito, pelo menos, dessas exportações, se não contarmos com aquilo que temos de importar para as poder fazer também. Ora, isso é positivo. Há uma alteração de fundo que tenha decorrido de uma decisão importante deste governo que suporte estes elementos da nossa economia? Não há. Pelo contrário. Naquilo que esteve ao alcance do governo, o governo retardou este processo. Porque, como todos se recordam, durante o ano de 2016, a economia abrandou, e abrandou justamente pela desconfiança que a maior parte dos agentes, os domésticos e os externos, tiveram sobre a solução de governo que existiu em Portugal. E o governo deu imensos sinais que contribuíram para que esses agentes tivessem dúvidas e ficassem à espera de ver o que é que se ia passar. Não é uma mistificação nossa. Não, basta consultar os dados do INE, estão lá todos. Há um ano atrás, nós estávamos a ver que os dados do primeiro trimestre eram negativos para o emprego.
Podia ser sazonal, podia ser ocasional, mas eram negativos. O crescimento da economia estava a abrandar em relação ao ano anterior. Nós, portanto, tivemos o país a perder oportunidades durante um ano. Foi preciso esperar um ano para que se retomasse o caminho de crescimento da economia, não daquela que depende do Estado, mas que depende de alterações estruturais importantes que foram realizadas na economia e que fizeram que nós tivéssemos deixado de ser o país que em 2010 exportava menos de 30% do seu produto para um país que exporta mais de 40% e que pode ambicionar até 2020 exportar quase 50% daquilo que produz. Isso sim, isso é uma reforma estrutural, mas isso não decorre de nenhuma decisão que este Governo tenha tomado. Não estamos aqui a disputar méritos, não. É uma conversa que nesta fase, não é tão relevante. Mas não venham querer atirar-nos areia para os olhos. É assim. Perdemos um ano, perdemos muitas oportunidades para crescer mais, de uma forma mais equilibrada, e isso só não aconteceu, só não crescemos mais cedo, porque houve realmente dúvidas motivadas pela solução de governo que o país conheceu a partir de 2015. Perguntar-se-á então, bem, mas então agora esse medo dissipou-se. Eu creio que é verdade. Da mesma maneira, nós temos sido muito consistentes nesta nossa avaliação. Não sei se recordam, aqui há um ano atrás, um pouco mais do que isso, eu estava a encerrar o congresso do PSD a seguir às eleições diretas em que fui reeleito. E nessa altura disse que tínhamos de admitir que a solução de governo parecia mais consistente do que uns meses antes. Uns meses antes era muito nítido que aquela maioria se tinha forjado para nos impedir de governar. Mas, passado aqueles meses, era muito claro também que havia uma progressiva sintonia entre aquilo que se pensava, pelo menos no governo socialista, e nos seus parceiros parlamentares. E isso está documentado. O Primeiro-Ministro não tem perdido a oportunidade para recordar a importância de ter trazido o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda para a área da governação. O que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda vêm defendendo, em termos económicos, passou a estar à mesa do orçamento e à mesa do governo. O secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro deu entrevistas explicando que muitos socialistas se sentiam bem mais próximos, ideologicamente falando, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista do que do PSD. Portanto, existe ali algum cimento. Nós não descobrimos isso hoje. Eu disse-o há mais de um ano. Eles têm realmente mostrado alguma consistência. Por que é que então este receio desapareceu? Bem, objetivamente, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda não têm feito neste tempo nada de consistente com aquilo que reivindicaram no passado. Isso parece-me óbvio. Eu não me estou a referir apenas à União Europeia, à NATO e a outros aspectos para os quais o Partido Socialista conta com o nosso sentido de Estado, sabendo que ele não existe nos seus parceiros de governo. Mas no resto, não há dúvida, o governo demorou um ano a mostrar ao país que toda a conversa que fazia contra nós, dizendo que nós vivíamos obcecados pelo déficit e pela dívida e que o país tinha de crescer e não podia estar obcecado com o déficit e com a dívida, ao fim de um ano, o governo converteu-se àquilo que antes motivava a sua repulsa na política que nós fazíamos. E é curioso que noto agora que há alguns observadores que dizem ou que o PSD vem mudando o discurso, ou que ficou sem discurso porque o Partido Socialista e o Governo, basicamente, adotaram como prioridades e como discurso aquilo que antes criticavam que nós fizéssemos. E então dizem assim, ora, o PSD está sem discurso. E está sem discurso porquê?
Porque o Governo, afinal, defende que não podemos ter déficit. E como é que não temos o déficit? Pergunta-se. Porque o Ministro das Finanças, quando percebeu que a coisa ia acabar mal, fechou as torneiras, não deixou o investimento público ter o lugar que o orçamento que tinha apresentado ao Parlamento lhe conferia e cortou nas despesas correntes. Nós constatámos, eu hoje fui fazer novamente esse ponto de situação, recolhendo as notas que ontem tomei da visita ao Hospital de Faro para fazer uma avaliação do que se passa no centro hospitalar do Algarve. Não há investimento. No tempo em que não havia dinheiro, nós investimos. Investimos para garantir que, não tendo dinheiro para um novo hospital, que havia a remodelação séria dos serviços de urgência, que havia equipamentos importantes que faziam desaparecer as macas nos corredores das urgências, diminuir o tempo de internamento, diminuir o tempo de espera para as cirurgias, ter, portanto, a ressonância magnética, outros equipamentos que eram essenciais, foram quase, entre renegociação de dívidas e investimento, 20 milhões de euros em 4 anos. E este Governo ainda não investiu. Aliás, permitam uma pequena correção, o Conselho de Administração deu-nos indicação de que pode ter havido 1.500, 1,5 milhão de euros de investimento recentemente. 1,5 milhão. Parece que para os próximos 3 projetam mais 19, quer dizer, mais ou menos o que nós fizemos. Mas com uma diferença, é que nós fizemos. E até à data isto é conversa. Como de resto em muitas outras coisas. E é por isso que há mais tarefeiros hoje do que havia quando nós estivemos no Governo, há mais dívidas do que aquelas que nós deixámos, porque pagámos perto de 2 mil milhões de euros de dívidas do Serviço Nacional de Saúde, e elas agora estão a aumentar. O prazo médio de pagamento está a aumentar. E as queixas das pessoas vão aumentando também. É verdade, ainda não têm o destaque comunicacional que se suporia, mas lá chegaremos, evidentemente, porque a comunicação social não ficará imune nem surda àquilo que vão sendo as queixas crescentes das pessoas, isso parece-me evidente, portanto, a seu tempo o país lá se irá percebendo que, afinal, essa austeridade está lá toda. O Estado não tem dinheiro para gastar. Porquê? Porque usou o dinheiro que tinha para os salários. Ora, aí está. Não há milagres. Como não tem dinheiro para investir, tinha dinheiro para os salários, acha que faz sentido andar mais depressa na reposição dos salários, não investindo, não autorizando despesa que se reflete imediatamente na prestação dos serviços e no bem-estar das pessoas. É assim. Mas isso era o que nós dizíamos, não é? Aqui não há milagres. Ou queremos cumprir as metas, e então temos de suportar os custos da política que permite que as metas sejam atingidas, ou então não respeitamos as metas e é pior. E agora reparem o absurdo da crítica que muitas vezes nos fazem. Nós conseguimos ter a economia a crescer com rendimentos nas pessoas. Esquecem, evidentemente, a função fiscal. E nós dizemos, caramba, como é que eles, em vez de ir a Bruxelas aos think tank, discorrer sobre a maravilha da geringonça, não apanham um aviãozinho e não vão ali para Atenas? Porquê é que não vão a Atenas explicar ao Sr. Tsipras que é isso que tem de fazer? Não tem nada de estar a chegar a entendimentos com a Troika, não tem nada de se pôr de joelhos à espera da próxima tranche para pagar a dívida. Isso não tem importância nenhuma. O importante é repor os cortes que o governo grego e o Sr. Tsipras fez sobre pensões, salários e por aí fora. Porquê é que eles não vão lá tratar de fazer isso, dar essa sugestão ao Sr. Tsipras? E já agora no Eurogrupo também. Porquê é que o nosso Ministro das Finanças não contraria esta horrível pressão que o Eurogrupo continua a fazer sobre a Grécia?
Veem como não há consistência nenhuma, que isto é tudo um jogo de faz de conta. E nesse jogo de faz de conta há um elemento qualitativo muito relevante, que é o de se supor que as pessoas aceitam esta conversa, que não é uma conversa séria. É o desrespeito pelas pessoas que mais ofende nesta maneira de estar. As pessoas sabem hoje muito bem em Portugal qual era a situação em 2010, em 2011 e em 2012. E sabem muito bem que é por termos sido bem-sucedidos e não termos feito o que o Partido Socialista queria, que era pedir mais tempo, mais dinheiro. Foi justamente porque conseguimos resistir a isso que fechámos o programa, saímos, conseguimos fazer as reformas e estamos hoje a pensar no rating. Já perdemos tempo, já se aumentou a dívida, assim é mais difícil convencer as agências de rating. Mas eu acho muito bem que se peça para setembro, o mais depressa possível. Melhorem o rating, mas façam por merecer que o rating melhore. E isso depende da consistência com que se tratam estes assuntos. Então, qual é a consistência de estar num dia a criar um grupo de trabalho que demorou um ano e qualquer coisa, com o Bloco de Esquerda, para ver em que termos é que se poderia pedir a reestruturação da dívida e a declaração do Ministro das Finanças que não tenciona levar isso ao Eurogrupo, nem antes nem depois das eleições alemãs, que é para não haver conversa. Aquilo é mesmo só para entreter o Bloco de Esquerda e aqui o debate doméstico. Mas para Bruxelas não é. Não há decoro, não há vergonha. Será possível que o Primeiro-Ministro seja o mesmo que é Secretário-Geral do Partido Socialista e que manda empatar a conversa com o Bloco de Esquerda para ver se fazem um relatório que evidentemente não vai ter nenhuma consequência se queremos ter uma melhoria do rating? Queremos ter a melhoria do rating ou andar a empatar a conversa com o Bloco de Esquerda? E o que é que quer o Bloco de Esquerda nisto? Fazer de conta que está a lançar as bases para reestruturar a dívida ou a fazer de conta que tem uma boa razão para apoiar o Governo? Ora, isto é muito relevante quando nós falamos da credibilidade do sistema político e dos políticos. Nós temos defeitos, como toda a gente, mas nós não andamos aos solavancos, a fazer o pino, a mudar o discurso, a ajeitar as coisas, para ver se nos adaptamos aos ventos, às oportunidades. Nós mantemos uma linha de rumo que é congruente, consistente, coerente. Não dizemos hoje uma coisa diferente da que dizíamos antes. Escusam de tentar encontrar essas saliências extraordinárias. Nós temos sido muito consistentes no que dizemos. E por isso nos comportamos de uma forma antidemagógica, que o Partido Socialista, evidentemente, não respeita porque não é a sua. Quando esteve na oposição, dizia ao contrário do que agora faz, e agora no governo está muito preocupado em salvar em último reduto aquilo que tanto criticava antes. Mas não se importa nada de fazer discursos sobre uma economia de desenvolvimento baseada na informação e no conhecimento e, portanto, em rendimentos mais elevados, mas depois praticar uma política em que o modelo o que mostra é cada vez mais gente a ganhar o salário mínimo nacional. Essa é a nossa realidade. É muito consistente, não acham? O que é preciso é falar, como dizia o Luís Montenegro, para dar uma boa impressão às pessoas. Mas depois não esperar que olhem muito para as decisões que nós tomamos. Pensarão os ministros e os secretários de Estado que estão no governo. Ora, eu acho que isso se paga. Esse preço o país paga porque o Partido Socialista quer. Mas não somos nós, PSD, que vai pagar esse preço. É o país. Não é bom. Se nós queremos realmente que a economia possa crescer, independentemente dos ciclos económicos, a um nível, a um patamar superior ao que temos hoje, temos de acrescentar mais reformas àquelas que já fizemos. Se andarmos até 2019 a empurrar com a barriga, à espera que a geringonça acabe por aceitar essas reformas, elas nunca se farão.
se vamos andar a fazer de conta que podemos pôr as maravilhas da geringonça fora da área do governo, à procura de uma oportunidade para dispensar o apoio parlamentar da extrema-esquerda e da esquerda radical, para poder aí sim fazer uma política diferente, então é criminoso que estejamos a enganar o país, como este governo está a enganar o país, dizendo que não é preciso fazer reformas que são urgentes. Se queremos alcançar um novo patamar de crescimento para pagar dívidas e ter rendimentos mais elevados no futuro, é agora que temos de fazer as reformas, não é em 2019 nem em 2020. O PSD chamou a atenção para isso durante todos os anos em que o engenheiro Sócrates governou o país com o apoio de quem está hoje no governo e não nos quiseram ouvir. E nós tínhamos razão. O caminho que se estava a seguir era insustentável e mostrou-se que era insustentável. E hoje voltamos a dizer, este caminho não nos vai levar a uma situação em que possamos subir de patamar. Pelo contrário, empurrar com a barriga significa apenas que ficaremos mais dependentes do ciclo económico, que as coisas possam correr bem lá fora, que os empresários façam pela vida e que, por essa razão, o Estado não estorve muito e vá deixando as coisas acontecer. Mas isso não nos permitirá subir de nível. Depois há matérias que são importantes, deixem-me só fazer uma referência muito breve, onde eu acho que está a haver um retrocesso muito perigoso. Hoje foi muito claro, por exemplo, na área da educação, que a estratégia que foi seguida há um ano atrás vai conduzir, como nós dissemos que iria conduzir, à destruição do ensino privado. Ou melhor, só passaremos a ter ensino privado para futuro para gente rica. As pessoas ricas vão poder ir para os colégios privados e pagar. Os outros não. Este governo encarregou-se que só os ricos possam ter direito a outro tipo de educação e à educação que é fornecida pelos colégios privados. Eu acho que é um retrocesso enorme. E é um retrocesso que só se compreende por razões ideológicas. E eu discordo dessa ideologia. Não sai mais barato ao Estado. Pelo contrário. O Estado não está a gerar mais emprego. Pelo contrário. E, portanto, o Estado está a pagar mais e a destruir emprego e a destruir capacidade que está na nossa economia, na área da educação, a troco apenas de um preconceito ideológico que é toda a gente tem de comer do mesmo na área pública, na escola pública, com o programa que o Sr. Ministro da Educação define. E os professores têm de ensinar todos da mesma maneira aquilo que o Ministério da Educação acha que é importante. Este é o modelo de educação que está a ser vendido aos portugueses como quem não quer a coisa. E nós não deixamos passar isto em claro, e eu não podia deixar esta referência de ser feita nas nossas jornadas. Temos, portanto, uma falsa alternativa no país. Um investimento muito grande a fazer de conta. A fazer de conta que a realidade não é a que é. E a construir uma realidade virtual que as pessoas têm a expectativa de que se possa vir a materializar, mas que, evidentemente, ainda não existe e não existirá por este caminho. Ora, se é assim, eu acho que era muito importante que nós não declinássemos a diferença que o país precisa que seja evidenciada. No que está ao nosso alcance, nós não nos podemos pôr à mercê do que se passa no resto do mundo. Sempre somos vulneráveis ao que se passa no resto do mundo. Como é que se diminui essa vulnerabilidade? Fazendo o trabalho de casa. Não está a ser feito. Pelo contrário, cada vez nos estamos a expor mais aos riscos externos. Porquê é que o IGCP não está a emitir dívida a 15 anos? Porquê é que de cada vez que faz novas emissões, encurta os prazos das emissões? Porque durante muito tempo o Estado ficou a pagar juros mais caros do que tinha em 2015.
Toda a gente beneficiou de juros mais baixos, menos Portugal, ficou com os juros mais caros. Voltámos à época, durante esse período, voltámos à época Sócrates. Cada vez se imita prazo mais curto, até ninguém pegar nas emissões. Nós não precisamos de emissões mais curtas, precisamos de emissões mais longas. Aproveitem agora. Uma vez, reparem bem, que conseguiram um déficit de 2% e que por essa via, por terem um orçamento austeritário, que reduziu a dívida, reduziu o déficit, os mercados pagaram e pagaram descontando melhor quase 100 pontos base nas taxas a 10 anos. Isto é apenas para aqueles que acham que nós agora já não falamos das taxas. É verdade, falamos das taxas. Ainda são o dobro das espanholas. Reparem bem, o dobro das espanholas. No entanto, melhoraram nestes meses. Eu acho que há a oportunidade para o IGCP procurar emitir a 15 anos. Não é a 6 ou a 7. É a 15. Porquê? Porque isso alivia a pressão sobre os pagamentos que devemos fazer nos próximos anos e obtém de prémio de risco um prémio mais favorável do que aquele que tínhamos no início do ano. É aproveitar agora, enquanto dura a percepção de que as coisas na área orçamental correram bem e que vão continuar a correr, porque é preciso que possam continuar a correr e que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, quando se vier a discutir o orçamento para 2018, continuem a concordar que o déficit tem de baixar. Eles parece que agora descobriram que baixou demais. E como há folga, já estão a discutir a folga e como é que a vão gastar. Portanto, vamos ver como é que o mercado percepciona estas coisas. Mas enquanto não existem muitas dúvidas sobre o que pode vir a acontecer, emitam, por favor. Em vez de andarem a discutir a renegociação da dívida, emitam a prazos mais longos. E aproveitem o facto da Comissão Europeia estar numa fase politicamente positiva. Ainda hoje foi conhecida a reflexão, creio que foi assim que lhe foi dado o título, reflexão do vice-presidente Dombrovskis e do comissário Moscovici sobre o futuro da nossa União Económica e Monetária. Eu fiquei muito contente. Não pude ler com detalhe, não tive tempo, mas de tudo o que li fiquei muito contente. Está lá quase tudo aquilo que representou a posição do governo português, quando eu era primeiro-ministro, em 2015, a propósito da reforma da zona euro, a criação do Fundo Monetário Europeu, a necessidade de ter uma capacidade orçamental própria na zona euro, capaz de atuar prevenindo riscos sociais, nomeadamente na área do desemprego, com uma presidência permanente para o Eurogrupo. Está lá. Defendi tudo isso, fiquei muito satisfeito. Acrescentou-se também, nessa reflexão feita pela Comissão, a possibilidade de se criarem ativos sem risco, ou de baixo risco, vamos lhe chamar assim, representativos de títulos europeus. E quem leia aquela reflexão fica com a ideia clara também de que aquilo é apenas uma sugestão para se debater. É uma coisa que não significa a mutualização da dívida, é uma coisa que primordialmente deve ser feita pelo mercado, mas talvez possa haver condições para discutir um bocadinho mais. E nós achamos que se deve sempre discutir um bocadinho mais. Nós não somos avessos a novas ideias que nos permita olhar para o futuro da Europa com mais otimismo. Mas lá está tudo o resto que nós defendíamos, até a necessidade de completar a união bancária mais rapidamente e de se caminhar para uma união de mercados financeiros. O que é que pensa o Bloco de Esquerda sobre isto? O que é que pensa o Partido Comunista Português sobre isto? E o que é que pensa o Governo e o Partido Socialista? Em princípio, talvez o Ministro das Finanças esteja mais de acordo com estas matérias. E os outros? Eu acho que hoje é legítimo perguntar. Pensarão todos da mesma maneira? Reparem que não há muitas dúvidas sobre o que o PSD pensa. Embora, às vezes, haja quem diga que o PSD não tem ideias e não tem propostas. Manifestamente, nós convidamos os nossos críticos a terem mais atenção àquilo que nós dizemos, escrevemos e apresentamos. Nós não trabalhamos de forma
populista para dar a entender às pessoas, explorando os seus medos, aproveitando oportunisticamente os seus anseios, para fazer de conta que nos propomos fazer o que não vamos fazer. Não trataríamos, portanto, os funcionários públicos como este Governo está a fazer. Dizendo ao mesmo tempo que não haverá mexidas em salários até ao final da legislatura, e dando a entender mesmo que é um absurdo que se possa sequer fazer essa reivindicação, mas que a partir de 2018 se irá ver como é que se descongelam as carreiras, sendo como tive a ocasião de dizer no 1º de maio, para já o Governo acha que o tempo em que elas estiveram congeladas não contam para a progressão, no fundo, não traduz isso por dinheiro, para depois, lá mais para a frente, vir dizer que talvez reconheça progressivamente qualquer coisa, para ver se assim consegue passar pelas eleições autárquicas e depois ainda aproximar-se das eleições legislativas em 2019, prometendo o que sabe que não tem espaço para fazer. São maneiras de estar. Há muita habilidade, dirão alguns, em gerir a comunicação assim. Façam favor. E que sejam bem-sucedidos nessa gestão até 2019. Da nossa parte, aproveitaremos bem todo o tempo até 2019 para dizer aquilo com que não vamos perder tempo a discutir, porque não é relevante para o país, e naquilo que é importante para o país, aquilo que se devia estar a fazer e não está. E o Partido Socialista não quer, simplesmente porque quis uma coisa diferente, foi fazer um discurso em que valoriza trazer para a área do governo, para o arco da governação, aqueles que nunca quiseram nestes anos lá estar, por defenderem o oposto daquilo que quem está no arco da governação responsavelmente deve defender. Mas essas incongruências não nos dizem respeito e, democraticamente, aceitamo-las porque essa é a vontade dos outros. Mas, manifestamente, nós não somos assim e tenho a certeza de que não seremos assim. Obrigado.